Pronto. Rafaela, vamos começar, tá certo? É, é sobre os processos e os procedimentos na junta comercial, certo? A primeira pergunta é que quais são os principais serviços oferecidos pela junta comercial do estado da Paraíba? Certo. A junta comercial ela dispõe de diversos serviços, certo? Uhum, Hoje essa é utilizada através de uma plataforma, né, que é a Rede Sim. sim. E aí, normalmente, os principais serviços hoje utilizados pela junta, o que mais é procurado são registros de abertura, alteração e baixa e Uhum, certidões. Geração de certidões. entendi. E registro de balanço também tem uma quantidade bem significativa. Uhum, certo. Sobre essas certidões, Rafaela, você pode me explicar para que servem essas certidões? Olha, temos várias certidões, né? Uhum, As certidões da junta comercial, normalmente, elas são documentos que falam da questão da empresa, né? Então, a sim. gente tem certidão simplificada, que a certidão simplificada, ela diz os dados atualizados da empresa, de uma empresa específica. Nós Uhum, temos as certidões específicas, que essas certidões elas podem informar se uma pessoa ela é titular de uma empresa, se ela é sócio de uma empresa, se uhum, a existência de empresa em nome dessa pessoa. A gente pode relatar também que a certidão de breve relato três informações referente à empresa, ou seja, ele pode perguntar a data da entrada e saída de um sócio e o capital uhum, social da empresa. Então, a gente pode informar através de uma certidão. Então, assim, é para várias finalidades. Inclusive, no site da Rede Sim, se vocês entrarem no site da Rede Sim, vocês uhum. conseguem, clicando em cada tipo de certidão, visualizar essa informação. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela para vocês. Aqui, ó, quando vocês entram, aqui é o portal da Rede Sim e aqui a gente tem todos os serviços integrados. Aqui, quando você clica no botão de certidão, aqui ele tem os tipos de certidão que nós temos hoje aqui, né? Cada tipo específico. E nós temos também os tipos de certidão de inteiro teor e certidão simplificada também consta aqui, ó. Uhum. Aqui, se você clicar nessa interrogaçãozinha, ele informa cada tipo de certidão, o que significa cada uma delas. O que cada uma delas pode conter, certo? Entendi. Certo. É, mais uma pergunta aqui, Rafaela. Há programas ou parcerias para estimular o crescimento de novos negócios? A gente tem um convênio com o Sebrae, a gente tem parcerias com o CRC, né? Uhum, E a junta está sempre tentando melhorar o ambiente de negócios no estado, né? E isso acaba acarretando fazendo com que os empreendedores eles procurem a Paraíba para poder se legalizar. uhum, entendi. Tem um tempo médio para o registro de uma empresa desde o início do processo? A gente tem empresas que demoram, deixa eu ver o último ranking aqui, certo? Tempo médio de abertura de registro de geração do CNPJ, certo? Uhum, A gente tem duas situações. Quando o usuário ele opta pelo contrato próprio, ele dura hoje em média de umas 20 horas, 21 horas mais ou menos, um dia, tá? certo. Porém, o usuário ele tem a possibilidade de registrar uma empresa utilizando o contrato padrão. E Uhum, essa empresa que ela foi registrada utilizando o contrato padrão e assinada pelos sócios, né, pelos signatários, aham, então elas são deferidas automaticamente. E a análise dela é feita de forma posterior, de acordo com as instruções normativas do DREI e a Lei de Liberdade Econômica, que também permite isso. entendi. Esse contrato padrão que a senhora fala é aquele contrato de sociedade limitada? A gente tem disponível o contrato de individual, Hum. padrão, e de sociedade limitada hoje no sistema disponível o contrato padrão. Ah, sim, entendi, entendi. Tá certo.
Você teria algum... Ela é deferida de forma automática, tá? Então, assim, é coisa de segundos. Protocolou, é Uhum, coisa de segundos. E lembrando que o processo, ele dura 20... quando a gente fala do registro de 24 horas, não é dentro da junta. Dentro da junta, ele sim. fica em torno de 2 horas, mais ou menos. É porque o processo, ele passa pela consulta de viabilidade, que essa Uhum, consulta, existe a viabilidade de nome e a de localização. A de nome, ela é automática. E a de localização, ela não é automática, ela é registrada ainda pela análise de cada município. E às vezes o município ele demora um pouquinho. Aí, uhum, por conta disso, como esse tempo ele é computado desde a consulta prévia o, até a autenticação, ou seja, geração do CNPJ, então uhum. ele dura uma média desse tempo, tá? Uma média de 21 horas. Porém, tem mês que é mais baixo. Ah, sim, entendi. Então, no caso, assim, geralmente, para registro em si, né, para abertura do processo, demora esse tempo aí, né, de mais ou menos 20 horas, não é isso? Uma média de 20 horas. Sim, sim. No caso, assim, se Aí fosse para... é bom sempre você frisar, quando tiver deferimento automático é de forma instantânea, tá? Ah, sim, entendi, entendi. A partir do momento que é protocolado. Uhum, entendi. Então, no caso, assim, um exemplo. Se eu quero abrir uma empresa agora, certo? Certo. Eu posso ir no site da Junta mesmo, né, da XUSEP, e iniciar esse processo que dura, em média, né, pro registro, umas 20 horas. Se, Se você optar pelo é, contrato próprio. Se você quiser sim. redigir seu contrato próprio, você está fazendo direito, é? É do curso de contábeis, mas a gente pega essa área do direito ainda. Não, certo. Eu estou perguntando se é porque, como é direito econômico, por isso que eu estou Uhum, societário, na verdade. Porque, assim, normalmente, assim, advogados gostam de redigir seu contrato próprio, uhum, entendeu? E aí, porque, na verdade, a contabilidade, ela, como é que eu posso dizer? Ela registra os contratos, mas uhum, isso deveria ser uma atribuição do advogado, mas normalmente quem sim, é o próprio contador, né? uhum, sim, sim, exato. E, mas assim, Uhum, viu? entendi. Aí, no caso, assim, eu começo, né, esse processo de registro da empresa. E se for para aprovar, né? Se for para realmente minha empresa passar a existir, né? Criar o CNPJ. É esse mesmo tempo ou assim requer a aprovação de prefeitura ou alguma coisa assim, outro órgão? Olha só, o processo ele passa. Então, o processo ele passa pelo município, certo? Uhum, Inicialmente, que aí ele vai avaliar a consulta de localização, tá? Mas a sim. gente está trabalhando para automatizar. E aí, o que, que acontece? Depois que ele gera o CNPJ, é que ele vai para a parte de licenciamento, que no caso Ah, seria a parte de prefeitura, alvará de funcionamento, toda essa parte. uhum, entendi. Aí já é um processo mais agravante, né, no caso. Mas é tudo feito na plataforma do Redicim, Sim. tá? Então, a Uhum, partir do momento, a empresa, quando é feito todo o preenchimento, né, eu digo que é um formulário, ele preenche todo o formulário e aí é arquivado, né, na junta comercial, a gente encaminha toda a documentação para os órgãos. Então, se a atividade for uma atividade de interesse da prefeitura, vai para a prefeitura. Se for de interesse uhum, da vigilância, vai para a vigilância. Então, assim, tudo entendi. é feito posteriormente à geração do CNPJ. Uhum, entendi, entendi. Tá certo. Rafaela, no caso, você teria algum dado para nos mostrar de quantas empresas abriram esse ano até o momento? Aqui não. Mas você consegue assim, as informações no mapa de empresas. No mapa de empresa? É no próprio site É, do CEP? não, no portal nacional é disponibilizado essas informações. Uhum, É esse portal aqui que eu vou falar para vocês. Ó, não. Nossa, meu portal, aí aqui ele carrega tipo uma ferramenta de BI, onde você vai fazer entendi. os filtros do que você precisa e aí o sistema vai dizer para vocês aqui, por exemplo,
a abertura de empresa no ano de 2024, setembro, para todo o Brasil. Aí você escolhe aqui o Nordeste, Paraíba, e aqui você tem todas as informações que você precisa. Assim, sim. é uma média, né? Aí, assim, por exemplo, aqui ele leva em conta, ó, o tempo de abertura, ele está menor, tá vendo? O tempo de viabilidade está menor. E aí você pode se pegar por aqui, que dá certo também. Entendi. Tá? Perfeito. Pronto. Essas informações aqui é interessante, inclusive, que vocês peguem daqui do que vocês peguem, assim, dessa minha informação, porque esse daí é um portal nacional e aí vocês podem informar no trabalho de vocês, que aí vai ser verificado, né, no portal. Tá certo. Sobre os desafios operacionais, Rafaela, existem desafios que a junta comercial enfrenta com o atendimento ao público? Hoje, bem menos, sabe? A gente tem hoje bem menos, assim, situações desse tipo. Mas, assim, às vezes é a questão de dar entrada no processo e aí precisar, que precisa para participar de uma licitação, aí vem dar entrada no processo hoje, e aí precisa do processo para amanhã, e às vezes pede para agilizar o processo. É mais esse tipo de coisa, ou então alguma questão que às vezes o sistema, por algum motivo, né? A gente tem situações que às vezes o sistema tem alguma instabilidade, alguma falha no sistema, que aí a gente precisa, como é que eu posso dizer, sanar esse problema, né? Ou alguma atualização que foi implementada, e aí a gente precisa sanar esse problema. Quando precisa sanar, às vezes acaba dando alguma lentidão, alguma instabilidade, e aí às vezes eles acabam reclamando, porque estão tão acostumados que o nosso tempo é tão rápido, né? Que aí eles acabam reclamando quando demora um pouquinho mais. Entendi. Tá certo. Eu fiquei sabendo que o Redsim, né, ele já existia muito antes, ele veio a ser eficaz mesmo, né, a ser implantado de maneira assim, como padrão, durante, na verdade, a pandemia, né, mas eu fiquei sabendo que ele existia bem antes, se eu não me engano, começou lá em 2007. Antes disso, da pandemia, né, digamos assim, por mais que esse sistema já existia, como era o processo em si, a técnica, né, na junta? Então, a junta comercial, ela implementou o Redsim, deixa eu lhe dizer mais precisamente quando foi a implementação, eu tenho essa data. Em 2009, a gente iniciou o primeiro cadastro, né, sim, mas foi disponibilizada a ferramenta da Redsim em 2013, certo? Sim. Como foi que começou essa transição? Eu acompanhei toda a transição da Redsim, eu estou na junta comercial um pouquinho mais de 14 anos, vou fazer já um tempinho, e toda a Redsim desde o início, né? E aí, o que acontece? A Redsim entrou em 2013 e e quando eu entrei, a gente fazia apenas a consulta prévia, certo? A gente iniciou com a consulta prévia, depois a gente começou a receber o processo de forma física, porém ele foi transformado de forma digital. E aí, como foi que ele funcionou de forma digital? Ele chegava, o processo era protocolado de forma física, a gente tinha uma equipe que digitalizava esses processos, e aí era protocolado esses processos e analisados de forma eletrônica. Então, o processo ele passou a se tornar digital, né? E aí, o que acontece? Logo depois, a gente entrou depois da pandemia, com o Juncep Digital e com o Juncep Digital a gente implementou os processos que são protocolados 100% de forma eletrônica, onde os processos passaram a ser protocolados pelo próprio contribuinte, né, de onde ele tiver, 7 dias na semana, como é que eu posso dizer, 7 dias na semana, ele ser analisado, aí dentro do horário de expediente. Hoje a gente já tem uma equipe que
já ainda analisar à noite, só não finais de semana, Sim. né? Mas como nossos processos, como eu falei para vocês, como nossos processos, eles são processos que eles existe a possibilidade de registrar de forma assim, de modo padrão, então, tanto alteração, algumas alterações a gente já tem de forma padrão, abertura e baixa. Então, como a gente tem esses eventos, aí a gente já consegue deferir de forma automática alguns processos, salvo alteração. A gente ainda não defere a Uhum. alteração de forma automática, tá? Mas a abertura e baixa de empresa, ela sai 100% automática, desde que optado pelo contrato padrão e assinado pelos signatários. Uhum. Entendi. Mesmo com essa rede, né, com esse rede sim, com esse sistema, ainda tem muita demanda presencial, muita gente vai abrir alguma empresa presencialmente, mas... Na verdade, a gente não recebe, Ah, entendeu? De forma presencial. O que a gente recebe aqui dúvidas de pessoas que, uhum, assim, que às vezes quer abrir uma empresa, né? E não sabe por onde começar, e aí a gente entendi. orienta, né? Mas as dúvidas, ou então foi no INSS, chegou lá no INSS, aí verificou que consta numa empresa que ele nem lembrava que tinha, e aí ele Entendi. precisa pegar um documento aqui, aí ele vem aqui porque não sabe, que pega Uhum, pelo Redecim, e aí ele, porque ele não é usuário, né, constante, sim, então ele vem aqui às vezes para tirar esse tipo de dúvida, mas assim, o atendimento antes era muito grande, hoje a gente não tem, não chega, eu acho que não chega a ter 50 atendimentos por semana. entendi. Então, meio que o processo em si, né, a parte técnica ficou 100% online, né? 100% Sim. eletrônica. Inclusive, os nossos atendimentos de dúvida, a gente tem uma central de atendimentos, onde nessa central é tirado dúvidas de contribuintes também. Uhum, entendi. Certo. Eu também fiquei sabendo sobre esse esquema hierárquico da junta comercial em si, né? Que, pelo que eu entendi, a junta comercial mesmo, né? Aqui, digamos assim, normatiza as coisas, está localizada em João Pessoa, não é isso? A junta comercial, ela conta hoje com a estrutura o seguinte, quando foi criado, né, a junta comercial, Uhum. então, ela foi criada, a sede é aqui em João Pessoa, Sim. tem uma delegacia em Campina Grande, e nós temos, deixa eu ver, Guarabira, Patos, Souza, Cajazeiras e Catolé. Guarabira, Patos, Souza, Catolé, Patos e Itabaiana. E a gente, eu acho que tem 6 escritórios regionais, Entendi. que é Patos, Souza, Cajazeiras, Guarabira, Itabaiana e Catolé do Rocha. Aí a gente Entendi. tem escritórios descentralizados, que aí hoje, inclusive, a central de atendimento comporta esses funcionários que também são desses escritórios, que aí eles tiram essas dúvidas. Entendi. Então, no caso, assim, esses escritórios serviriam mais nessa questão do atendimento mesmo, né? Para tirar as dúvidas de maneira, por ligação mesmo, né? Não é isso? Como? No caso, esses escritórios regionais, eles serviriam mais para tirar as dúvidas dos clientes, né? Sobre os processos. Isso, é mais para isso. Hoje é mais para isso. Entendi. Se Mas houver antes a de... necessidade, tá? Se houver a necessidade. Ah, sim, entendi. Aí, no caso da delegacia, ela serve exatamente para quê, assim? Qual o processo que ela cuida? A delegacia, ela funciona da mesma forma que a junta da sede. Hum, Entendeu? Lá ela tem um delegado, ela sim, tem uma subsecretária, ela tem um vice-delegado. uhum, Ela funciona mais ou menos como uma sede. sim. Só que a sede mesmo é aqui. Ah, tá, entendi. Tá certo.
Entendeu? Sim, Rafaela, E, então, assim, e normalmente hoje a delegacia também funciona como os escritórios também. A uhum. questão de. Só que assim, a delegacia recebe as demandas judiciais, algumas demandas judiciais e resolvem por lá, Ah, entendeu? Que aqui uhum, a gente também recebe. entendi. Os escritórios, eles ainda recebem essa parte mais judicial ou não? Sim, sim, Recebe também? recebe. Aí alguns direcionam e outros respondem por lá mesmo. Ah, tá, entendi. No caso, essa questão judicial, assim, ela fica mais, assim, essa questão judicial é resolvida durante a formação do contrato? Um exemplo, Na verdade, é, essa questão judicial que a gente fala é quando o juiz ele solicita informações de alguma hum, empresa para a gente. Essa que entendi. eu estou falando. Né? Uhum, E a gente tem uma procuradoria jurídica aqui, onde nessa procuradoria jurídica eles dão pareceres jurídicos, analisam alguns processos de sociedade anônima, eles dão uhum, pareceres para o colégio de vogais, eles dão pareceres para processos que foram solicitados de desarquivamento de atos, sim, sim. é mais ou menos, e assim, também para defender a junta quando houver necessidade, né? Ah, sim. Pronto, tá certo. Bem entendido. Certo, Rafaela, para não tomar mais assim, do seu tempo assim, a gente pode encerrar agora, tá certo? As perguntas foram muito bem respondidas, desde já agradeço. Rafaela,